Olá, pessoas! Então vamos falar, talvez não tão rapidamente, sobre minhas leituras de maio. Como podem ver, foi bastante coisa. Eu ensaiei um 7 em 7 ali no final do mês e não rolou, mas mesmo assim foi bastante coisa. Talvez vocês escutem o Mufasa reclamando, porque, né, eu começar a falar aqui dentro e ele começa a querer entrar também. Só que daí aqui ele vai fazer muita bagunça, então fica lá fora. Então, começando o mês, eu li um dos meus 12 pro ano, que foi o livro da Colômbia, que é O Despenhadeiro, do Fernando Vallejo. Então aqui vai ser uma autoficção. O Fernando Vallejo vai falar sobre o episódio que ele voltou para a Colômbia, ele morava no México, ele voltou para a Colômbia para cuidar do Dario, que é o irmão mais velho dele, que é sortivo e tinha pouco tempo de vida. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro aqui, então nele eu não vou me ater muito, porque é um livro que eu não gostei. Eu acho que, assim, ele é engraçado ali no começo, mas ele cansa, sabe? Ele, apesar de ser curtinho, ele cansa essa revolta toda do autor ali, que nada tá bom, reclama de tudo. E, né? Aí, depois dele, eu terminei O Príncipe Caspian, que é releitura, né, das Crônicas de Nárnia. Então, é meio que de conhecimento geral. Esse é o meu livro favorito da série. Essa releitura continua sendo, até o momento. Eu estou terminando o seguinte, no caso, o quinto, que é a Viagem do Peregrino da Alvorada, que eu gosto bastante, mas, né, pra mim, eu acho que o Príncipe Caspian continua sendo o melhor. Aí eu li Mulher de Barro, da Joyce Carol Oates. Eu resolvi começar a, a minha incursão na obra dessa autora por esse livro aqui, porque dos que eu tinha aqui era mais curto, né? E apesar de eu gostar de um calhamaço, eu achei que, assim, como não conhecia a autora, vamos indo aos poucos. E esse livro me irritou pra caramba! Como é que pode? Então aqui a gente vai ter duas linhas narrativas. Uma de quando a protagonista, a MP, MR Neukirchen, que é Meredith Ruth Neukirchen. Mas esse não é o nome com o qual ela foi batizada quando nasceu. Acho que não vai ter aqui. Mas ela tem um nome esquisito ali, porque a mãe dela. A mãe dela era uma louca ali. Uma louca, louca mesmo, da cabeça, assim. Tipo a mãe da protagonista que escreve as cartas pro Van Gogh lá no Todas as Cores do Mundo, do Giovanni Montanaro. A mãe da MR, que é louca do mesmo sentido. Então a gente vai acompanhar a infância dela, do momento que essa mãe louca dela joga ela num alagadiço ali, num atoleiro ali, para ela se afogar na lama e morrer. E vamos acompanhar o que vai ser a maior parte, talvez, com ela adulta. Começa ali com ela indo para um evento onde ela vai palestrar e daí ela para numa ponte lá para dar uma olhada no rio, que, se eu não me engano, é o lugar onde ela foi jogada quando criança. Mas enfim, por que esse livro me irritou tanto? Primeiro porque a MR é insuportável. Né? Ela é a diretora de uma grande universidade ali e ela chegou a esse cargo sem grande esforço. Não que ela uh, não seja apta para a função, porque ela é super competente ali no que precisa ser feito. E por ela ser uma pessoa assim mais fria, mais racional, uh, foi decidido ali um consenso geral de que ela seria a pessoa mais indicada para esse cargo. E daí a autora se contradiz um pouco, porque primeiro, né, foi total mérito ali por ela ser desse jeito, então ela era apta para a função e tal, e o fato dela ser ou não mulher não influenciou em nada. Só que aí depois ela fica tentando enfiar que, tipo, ai, ninguém quer que ela fique no cargo porque ela é uma mulher oprimida no meio de um monte de homens, um ambiente todo dominado por homens. Então, mas e o que ela acabou de falar antes, né? Se ela é apta para a função ali, né? Não que não exista casos assim e tal, mas por favor, né? Se você estabelecer um negócio aqui no começo, não vamos
tentar enfiar a goela abaixo uma militância depois só porque convém, para cumprir a agenda, né? Aí vai ter todo um. Porque assim, a gente vai ter dois principais personagens de direita aqui. Que é um professor de um curso ali que tem um passado com a MR, inclusive essa jogada do nome dela de MR ali, porque é Meredith Ruth, né? Só que todo mundo chama ela de MR, tipo Mister, sabe? Enfim. Uh, esse professor teve um passado com ela ali, e daí quando a gente vai saber dessa história, desse passado, a gente vê que ele é louco, desequilibrado e tudo mais. E daí ela vai querer enfiar que ele é desse jeito por ser de direita. Igual tem um outro aluno que ele é hostilizado na escola ali porque ele é de um, eu esqueci, movimento conservador, alguma, é tipo um movimento conservador, não sei das quantas ali, que tem no, na universidade. E ela vai colocar. Daí esse guri ele vai sofrer um atentado ali. Só que ele não é a pessoa assim mais confiável do mundo, porque ele já fingiu ter sofrido outros atentados ali. E a principal questão é que esse menino ele vai fazer alguns comentários bem coerentes, inclusive, contra o aborto. Tipo, ele faz uma publicação no jornal da escola ali, que quando a protagonista vai ler, a frase final fica atormentando a cabeça dela, né? Porque, tipo, ele tem os pró-vida, que são os contra o aborto, e daí os que são a favor, eles obviamente não vão se chamar anti-vida, né? Porque ele tem que ter um discurso bonitinho, né? Não pode falar a verdade nua e crua. Então eles se chamam de pró-escolha, né? E daí ele termina essa postagem falando que a narrativa de pró-escolha é uma falácia porque bebê nenhum tem a opção de escolher se quer viver ou morrer, né? E é realmente isso. Só que é um livro que a gente não entende em muitos momentos se a autora está fazendo chacota ou se ela está falando sério, porque é tão ridículo algumas coisas aqui que, né? E daí tem essa questão do esse guri também, né? Ele também vai ser apresentado como um maluco sociopata ali. O personagem não estamos discutindo isso, ele realmente é. Mas, né, ela faz uns malabarismos, a autora faz uns malabarismos aqui para provar o ponto de vista dela. E no final a gente vê que o livro saiu de lugar nenhum e foi para nenhum lugar, sabe? Porque tem toda essa questão ali da briga política na escola e tal, e sabe, não é só isso, não tem nada, não tem um objetivo claro no livro. São quase 500 páginas, são 490 e tantas páginas, 499 páginas, são 450 páginas, 500 páginas de picuinha ali, tentando provar um argumento dela, querendo colocar querendo, sabe, transformar exceções em regra e, sabe, irrita. Aí depois eu precisava urgente de um livro decente, porque aqueles dois ali foram sofridos. Aí eu li o Rei Lear da Steppe, do Ivan Turgenev, que é do Clube MSL desse ano. Na verdade, eu li meio atrasado ele, mas enfim, ele chegou só depois. E gostei pra caramba. No clube a gente leu também, no caso, os outros leram, o Rei Lear do Shakespeare, mas eu não consegui ler porque eu achei muito chato. Não é nem. Eu não posso dizer que foi muito chato. Eu não consegui ler porque eu tenho sérios problemas com peça de teatro. Eu não vejo graça, na verdade. É difícil eu conseguir, assim, acompanhar e tal. Eu não gosto. É um gosto pessoal meu e eu não gosto de ler peças de teatro. Li esse ano 4 do teatro grego lá e até fluiu, mas tipo, foi minha cota. Então, Rei Lear eu tentei algumas vezes, mas não rolou. Já que em Rei Lear da Steppe, por ser um romance, é bem mais fácil, né? Mais interessante. Assim, não sei se eu posso dizer que é um romance, porque ele tem o que aqui? 130 páginas, né? Então é curtíssimo. E o que a gente vai ter aqui? A gente tem um grupo conversando ali na casa de alguém e falando, de personagens de Shakespeare na vida real que eles encontraram, sabe? Daí, eu conheci uma Macbeth, né? Daí um cara vai falar, eu conheci um Rei Lear.
Então ele vai contar essa história aqui, que é a história de um cara gigantão, ali na Rússia, ah, que tinha duas filhas, e daí o progresso da história vai ser tipo aquela coisa do Rei Lear mesmo, né? Vai ter um gatilho que vai fazer ele querer dividir a herança ainda em vida, e os problemas que isso vai acarretar para a vida dele, né? Bem show. Turgenev nunca decepciona. Eu ainda gosto bem mais de Pais e Filhos, mas enfim. Outro livro que eu já fiz vídeo específico para ele, que também é dos meus 12 para esse ano, mas eu falei tão pouco no vídeo que eu acho que ficou um lixo aquele vídeo lá. Não ficou aos pés do que merece a Crônica do Pássaro de Corda, né? E lá eu falei muito pouco sobre o enredo também, né? Então tá, vamos lá. Aqui a gente vai ter o Toru Okada, que ele é casado com a Kumiko, e eles têm um gato chamado Noboru Ataya. Ou, como diz no Elefante Desaparece, que eu falei lá, que tem o conto que é um pedaço do livro aqui, Noboru Watanabe. Eu vi que a questão da... é uma simples questão de tradução ali, porque os ideogramas podem ser lidos tanto de um jeito quanto de outro. E significa a mesma coisa. Mas enfim. Uh, e outra coisa também que eu achei interessante é que aqui é Toru Okada e o gato, que tem o nome do irmão da Kumiko, no caso, se chama Noboru Watanabe, ou Watai. E o protagonista de Norwegian Wood se chama Toru Watanabe, que é o nome do protagonista com o sobrenome do que seria o vilão da história. Tem uma criança no meu lote. Enfim. O Toru não se dá com esse cunhado dele ali e a gente vai vendo cada vez mais porque ele é uma pessoa xixelenta ali, mas ele é daquele tipo de pessoa xixelenta que tem lábia. Então ele tem um magnetismo assim que ele engana muita gente. Então, obviamente, em algum momento ele vai entrar na política, né? Mas a história vai muito além disso, porque como boa parte dos bons livros do Murakami, esse tem uma camada mais profunda, sabe? Onde tudo está interligado de certa forma ali. E o, a Kumiko vai sair de casa, vai abandonar ele porque o gato desapareceu e ela acha que ele não está fazendo um esforço real para recuperar o gato. Ele vai ter toda uma coisa com uma casa que tem ali próxima à casa dele. Eu adorei o livro, né? Já comentei aqui. Uh, tem o bingo, né, do Murakami aqui, que são ligações inesperadas e esquisitas, gatos desaparecidos, homens solitários e sem muita atitude, mulheres estranhas, porque ele vai conhecer uma menina aqui. Tem toda uma história, uma outra trama envolvendo essa menina, a Mei Kasahara, acho que é esse o nome dela, que é uma menina que ela não vai pra escola, porque ela arrasta a perna ali pra fingir que ela tá machucada, porque ela sofreu um acidente de moto. Ela tava com o namorado dela na moto, e ele sofreu um acidente. Não vou falar como acontece esse acidente, mas ela se sente responsável, sabe? Então, por mais que ela não verbalize isso, a gente vê muita coisa no comportamento dela sobre essa culpa que ela carrega. Como eu disse, sensacional. Compensou com louvor as duas bombas que eu li no... Aí eu fui lendo aos poucos. Eu acho. Não, na verdade, não foi. Foi sim. Eu fui lendo um conto por dia e li inteiro O Pulso, do Julian Barnes. Julian Barnes é outro que dificilmente decepciona. Né? Eu tô lendo um livro dele por mês, eu tenho alguns aqui ainda por ler. Não sei se dá até o final do ano, mas acho que dá. É um dos meus autores favoritos e aqui são vários contos. Deixa eu até contar aqui. 1, 2, 3, 14 contos. São contos curtos sobre diferentes coisas. Tem 4 contos, acho, são sequenciais ali, que é Na Casa de Fio e Joana, que são, assim, estão entre os melhores. Eu achei genial. Tem um destaque lá no Instagram com brevíssimos comentários sobre cada um dos contos. Então, se quiser dar uma olhada lá, por enquanto ainda tá lá. Aí, eu li O Cavaleiro da Morte, que é o segundo volume
das Crônicas Saxônicas. Eu li meio na força do ódio, porque eu confesso que o Uhtred me irrita, sabe? Ele quer recuperar as terras dele lá, então ele troca de lado toda hora e ele não tá nem aí por quem ele tem que passar por cima para conseguir isso daí, quais são os meios que ele vai conseguir a vingança lá. Então aqui ele vai começar o livro derrotando um grande general dinamarquês lá, que até pouco tempo atrás eram os aliados dele, e logo voltam a ser. Ah, aí vai ter várias tretas, né, com outras pessoas ali, cenas de batalha continuam incríveis, fenomenais e fazendo o livro valer a pena. Ele vai conseguir uma outra mulher ali, uma mulher que é meio que uma bruxa ali, ela não vai durar nem até o final do livro, mas enfim, ele consegue, ela engravida dele também, esse filho acaba morrendo. E, assim, como eu disse, eu terminei na força do ódio porque o protagonista me irrita pra caramba. Eu vou continuar a série, mas eu espero me apegar um pouco mais a alguém que seja, porque por enquanto eu só tô tendo raiva. Aí depois desse, que eu li o Linha M, da Perry Smith, que eu até comentei um pouco sobre ele lá no vídeo sobre o Crônica do Pássaro de Corda. E como eu tinha lido o Linha M inteiro num único dia, eu pensei, que tal fazer um 7 em 7, né? Então, né, primeiro ficou sendo o Linha M, que é um livro que eu evitei ler por muito tempo, porque eu não gostei de Só Garotos. Eu li e, assim, não gostei da Perry Smith, gostei muito menos do Robert, lá, o marido dela. Aqui no Linha Emily, ela vai falar... Emily não, Amy, ela vai falar sobre outro marido, no caso, o segundo. E daí é um livro bem mais leve, por mais que ele seja triste, assim, ele é um livro bem mais agradável de se ler. E tanto que ele voa, né? Você lê sobre ela falando de livros, de filmes, de viagens, de música. Então, é um. Parece mesmo que você está conversando com ela e ela contando memórias, e ela conta tudo em primeira pessoa, assim, e vários capítulos são acontecimentos isolados, assim. Então eu acho que é um livro que funciona muito melhor. É um livro mais maduro também, que veio depois de Só Garotos, então isso também contribui. E eu acho que é um livro muito, muito melhor. Eu li Devoção dela também, que é um livro bem curtinho. E se eu falar que eu lembro de qualquer coisa, eu estarei mentindo, porque eu também não me pegou. Mas Linha M é um livro que eu realmente posso concordar, né, com o que dizem sobre a autora. Aí eu li Os Espiões, do Luiz Fernando Veríssimo. Divertidíssimo isso daqui, engraçadíssimo. O que vai acontecer? Né? A gente tem... Eu vou até ler a primeira página. A primeira página é sensacional, que já dá uma boa ideia do teor do livro, né? A gente não sabe o nome do protagonista barra narrador da história, né? Mas o que sabemos dele é isso aqui. Formei-me em letras e na bebida busco esquecer. Mas só bebo nos fins de semana. De segunda a sexta trabalho numa editora, onde uma das minhas funções é examinar os originais que chegam pelo correio, entram pelas janelas, caem do teto, brotam do chão ou são atirados na minha mesa pelo Marcito, dono da editora, com a frase "vê se isso presta". A enxurrada de autores querendo ser publicados começou depois que um livrinho nosso chamado Astrologia e Amor, um guia sideral para namorados, fez tanto sucesso que permitiu ao Marcito comprar 2 motos novas para sua coleção. De repente nos descobriram, e os originais não param mais de chegar. Eu os examino e decido seu futuro. Nas segundas-feiras estou sempre de ressaca. E os originais que chegam vão direto das minhas mãos trêmulas para o lixo. E nas segundas-feiras minhas cartas de rejeição são ferozes. Recomendo ao autor que não apenas nunca mais nos mande originais, como nunca mais escreva uma linha, uma palavra, um recibo. Se Guerra e Paz caísse na minha mesa numa segunda-feira, eu mandaria seu autor plantar cebolas. Cervantes, desista, hombre. Flaubert, Proust, não me façam rir. Graham Greene, tente farmácia. Nem Le Carré escaparia. Le Carré é o autor favorito desse protagonista. Certa vez, recomendei a uma mulher chamada Corina que se ocupasse de afazeres domésticos e poupasse o mundo da sua óbvia demência e de pensar que era poeta. Um dia ela entrou na minha sala brandindo um livro rejeitado que publicara por outra editora e o atirou na minha cabeça. Quando me perguntam a origem da pequena cicatriz que tenho sobre o olho esquerdo, respondo: poesia. Então o livro vai ter esse teor cômico, assim, e a história basicamente vai ser... eles recebem as primeiras páginas de um livro que vem lá da cidade de Formosa. De Frondosa, não Formosa.
que é uma cidade fictícia, pelo que eu vi. A cidade tem esse nome porque ela tinha uma árvore gigantesca no centro ali, uma árvore frondosa, né? Enfim. E essas primeiras páginas ali são meio que um registro, é chamado Ariadne, escrito por essa tal de Ariadne, onde ela vai escrever uma autobiografia, digamos assim, onde ela vai falar tudo o que foi feito, o que o marido dela fez e depois vai se matar. E esse livro vai servir de documento como vingança, assim, para explicar por que ela morreu e para servir de prova contra o marido. E aí, né, essas primeiras páginas demonstram ali, vem com um bilhete dizendo que é uma amiga que está enviando ali as páginas do livro, e vai ter muita discussão na editora se essa amiga é a Ariadne, se essa Ariadne realmente existe, se o livro é realmente uma autobiografia, uma confissão, ou se é tudo uma ficção. Cada um vai ter as suas opiniões ali. E tem uns personagens interessantíssimos aqui. Tem o melhor amigo do protagonista, que também bebe com ele nos finais de semana. Nos finais de semana ele vive para beber. Ele é casado, mas ele abandona a mulher e o filho durante o final de semana e vai beber. E esse amigo dele é um cara bonitão. Ele é professor de português em curso pré-vestibular e tal. E daí tem muitas alunas que se derretem por ele e tudo. E ele tem uma tara por panturrilhas, mas enfim. Ele é um cara bem engraçado. Tem um outro cara também que fica ali no bar, que é eles chamam de professor, eu esqueci o nome dele, Leônidas, que é o nome do cara lá de 300. Que ele tem deixa eu até ver se eu encontro aqui. Esse amigo do professor, Dubin, do protagonista, quer dizer, tem uma questão toda dele com vírgulas, então ele sai colocando vírgulas nos originais que o protagonista discorda, né? E daí tem esse professor, que é isso aqui, né? Suspeitávamos que o professor não lera nenhum dos autores sobre os quais tinha opiniões definitivas. Costumava dizer, o homem é Nietzsche, o resto é lixo. E Heiber, professor, ele esfregava a cara com as mãos, invariável prelúdio para uma das suas sentenças categóricas. Enganador. Marx já deu o que tinha que dar. Camus, viado. O professor Fortuna... Não, o professor é Fortuna, Leônidas deve ser outro. Tinha sempre a barba por fazer e vestia um sobretudo cor de rato molhado. Fosse qual fosse a estação do ano, não é um homem feio, mas era tão difícil acreditar nas peripécias sexuais que contava, aprendi na Índia, entre aspas aqui, quanto acreditar que lia grego no original, como também afirmava. Dizia que qualquer dia me entregaria para a publicação o livro que estava escrevendo, uma resposta à crítica da razão pura, com o título provisório de Anti-Kant. Sabíamos quase nada da sua vida, mas tínhamos certeza de que o livro não existia e que ele nunca lera Kant, ou Nietzsche. Dubin e eu frequentemente o envolvíamos em nossas discussões, mesmo quando a sua mesa estava longe da nossa e tínhamos que gritar para que nos ouvisse. Qual é a sua posição sobre a vírgula, professor? E ele, sou contra. Tese do professor, vírgula, qualquer um põe onde quiser. O verdadeiro teste para um escritor é o ponto e vírgula, que, segundo ele, até hoje ninguém soube usar, salvo talvez Henry James, que ele obviamente também nunca leu. Um debate reincidente entre nós era se livros publicados e de espionagem podem ser boa literatura. Eu dizia que sim. O Dubin não tinha certeza e o professor não tinha dúvida. Era lixo. Ele reagia às minhas evidências em contrário com sons de desprezo. Graham Greene? Bó. Rubem Fonseca? Blé. Raymond Chandler? At. Uma vez perguntei se ele tinha comprado um certo livro de John le Carré. Pra quê? Já tenho papel higiênico em casa. Só não me levantei para bater nele porque não conseguiria. Era sábado e eu já estava a meio caminho do fundo. Já estava bêbado. Então, assim, eles vão começar a mandar espiões, né, pra Frondosa, eu fico falando Formosa, mas é Frondosa o nome da cidade, pra descobrir essa Ariadne, ver se ela realmente está viva, se as coisas que ela escreve no livro realmente aconteceram, porque tem aparentemente um dos maridos dela, o marido dela é um dos irmãos Bambam ali da cidade, e tem uma grande empresa nessa cidade que foi comprada por esses irmãos. Então tem todo um quê ali de criminalidade envolvendo esses dois irmãos,
que conforme vai indo o livro, né, isso vai ficando claro, mas talvez não tão claro assim, né? A gente vai vendo, né? Eu pensava a todo momento, porque um dos grandes crimes ali é que um dos irmãos, que é o prefeito, que pode ou não ser o marido da Ariadne, derrubou a frondosa árvore que dava o nome de cidade, o nome da cidade, e fez um círculo de cimento ali, né? Tem até uma parte que fala, né, que desconfia-se que a massa cinzenta que ele tem dentro da cabeça seja cimento. E, enfim, daí no livro a Ariadne também fala de um amante que o marido dela matou e enterrou no cimento, então, né, fica essa coisa ali. Talvez seja o prefeito, o marido dela, enfim. Aí eles fazem pra mandar eles o primeiro que vai, porque vão ir vários, né, espiões pra Frondosa. O primeiro é o Dubin, esse professor bonitão ali, e ele faz toda uma. Eles fazem todo um teatro, eles ensaiam toda uma nova identidade para ele. Ele vai fingir ser um cineasta italiano famoso que foi lá para usar a cidade como locação para um filme. Criam toda uma história pregressa para dar fidedignidade, assim, para conseguir convencer. E a hora que ele chega lá, depois de muito ensaiar o sotaque italiano, com toda a história dele decorada, a primeira pessoa que ele vê lá é uma ex-aluna que reconhece ele. Então já tem que reformular tudo que ele foi fazer lá. Aí esse professor vai também. E lá na cidade também tem os personagens mais absurdos, assim. Tem o uruguaio, que é o. Assim, porque o principal não, o único jornal da cidade é totalmente contra o prefeito, né? E daí eles ficam, nossa, uma cidade tão pequena, como que o jornal consegue ser tão independente contra a prefeitura, assim, né? Porque é mantido financeiramente pelo uruguaio. E o uruguaio não é o uruguaio. É porque o uruguaio é o cara mais rico da cidade que sai distribuindo dinheiro à torta e à direito. Para compensar a culpa por ele ser rico, digamos assim. Porque ele é rico porque teve um jogo, né? Enquanto todo mundo apostou no Brasil, ele apostou no Uruguai. E o Uruguai ganhou. Tem um outro jogador, tem o Mandioca, que é um jogador de futebol do time lá de Frondosa, que também vai ter sua muita importância aqui no livro, mas, né, ele vocês leem pra ver. Ah, então ele ganhou sozinho todo o dinheiro das apostas, né? Daí o povo ficou meio ressentido com ele e passou a chamar ele de Uruguai. Tem um outro personagem também que é chamado de Rico, mas ele nunca foi rico. É porque ele namorava com uma menina e a menina. E os pais eram contra, né? Então ele e a menina fizeram um voto de suicídio, né? Ela ia matar ele, atirar nele e depois ia se matar. E a. E daí a hora que ela atirou nele, a bala bateu na cabeça dele, afundou a testa dele, mas ricocheteou e ele não morreu, né? Então ele foi sendo chamado de Ricochete, só que daí o Chete acabou se perdendo e ficou sendo chamado só de Rico. Enfim, como eu disse, todo mundo vai acabar indo lá pra essa cidade pra conhecer, pra ver qual é, descobrir a verdade, pra averiguar essa história. E é bem divertido, bem legal, um dos livros mais engraçados que eu já li na minha vida. E daí o último livro que rolou no desafio 7 em 7, porque depois falhou, foi Um Crime entre Cavalheiros, do John Le Carré, que eu peguei justamente porque o Le Carré era o autor favorito do protagonista aqui. Aí eu peguei no Kindle e, né, já li ele. Peguei esse que era pequenininho e é o segundo livro do autor, né? Então, se tivesse alguma coisa que eu ia pegar andando, ia ser pouca coisa. John Le Carré é um pseudônimo do David Cornwell. É David John Cornwell, não sei das quantas, né? Mas ele usa John Le Carré porque o próprio David Cornwell era um agente secreto, né? Então, quando ele publica o primeiro livro, ele ainda é um agente secreto e para não publicar com o seu próprio nome, porque ele usa experiências que ele mesmo teve para escrever as histórias. Tudo isso está na introdução do livro ali. Então, né, para não dar bandeira, ele usou outro nome. Ele tem uma vasta obra assim de espionagem, literatura de espionagem e policial, que no Brasil por alguma razão não é muito assim, mas ele é um autor antigo até, né? Ele já faleceu em 2008, se eu não me engano, e ele tem um jeito bem Agatha Christie assim de escrever as histórias dele. Tem uma outra tirada cômica ali no meio também, e ele não é muito politicamente correto, ou seja, legal. uh,
E nessa história do Crime entre Cavalheiros vai se passar num internato. É uma espécie de internato ali, onde a esposa de um dos professores é assassinada. Essa esposa, ela era seus trabalhos de filantropia, digamos assim, onde ela arrecadava coisas para pessoas necessitadas, ela doava comida, enfim, ela tinha esse trabalho assim, né? Então, todos os pontos apontam para uma pessoa exemplar. Só que conforme o protagonista, o George Smiley, que é o personagem principal de vários livros do autor, vai investigando, vai entrevistando as pessoas, a gente vai vendo que ela não era assim esse anjo de candura, pelo menos as pessoas não achavam ela esse anjo de candura, né? A gente vai pensando, ué, mas por que ela parece ser tão boa assim, né? E antes dela ser assassinada, uma amiga dela num jornal, numa revista, na verdade, recebe um bilhete dela dizendo que achava que o marido dela estava querendo, né, passar a faca nela. Então, ele a princípio é o principal suspeito, só que todas as provas apontam para longe dele, sabe? Então, uh, ele que encontrou o corpo, então fica meio assim, mas as provas apontam para uma direção diferente. Inclusive, eles chegam até a aprender ela é tipo uma mendiga, e ela é meio, ela tem problemas mentais ali. Então, ela acaba sendo a principal suspeita, encontram ela no local do crime com uma blusa da falecida e ela fala umas coisas ali também que eles enxergam como uma confissão e tal. Então ela vai ser a principal suspeita ali, vai chegar a ser presa ali antes da metade do livro, eu acho, para que tudo seja esclarecido, né? Se foi ela ou não, quem que foi e tal. Eu gostei bastante da forma do autor escrever, da forma dele contar a história. É um livro curtinho, e já tenho outros no Kindle também, então logo pretendo pegar outro livro do autor. Mangás, não, quadrinhos, né? Eu li o volume 36 de X-Men. Finalmente, depois de muito tempo, peguei outro volume de X-Men e gostei. Esse eu gostei. Até pensei em voltar a ler, mas achei um comprador para minha coleção, então provavelmente vou vender mesmo. Então aqui a gente tem duas séries que se iniciam, que é o Caminho de X, que tem o Noturno, é uma história que o Noturno é meio que o protagonista, e tem a Corporação X, que é a Monet e o Anjo, os protagonistas. Achei chatíssimo. E temos também os dois últimos, na verdade, capítulos dessa fase do X Factor. Graças a Deus, finalmente, porque essa fase do X Factor é um saco. Aí, esse Caminho de X, tudo indica que é uma religião que vai surgir ali em Krakoa, e o Noturno, que tá meio balançado na fé dele, o que é triste, porque é uma das características mais legais do personagem, o fato dele ter a aparência de demônio e ser um católico fervoroso, né? É triste tirarem esse traço dele, né? E tem um capítulo aqui de Marauders. O que é Marauders? Eu esqueci que é Carrascos. Onde vai ser uma ode à Tempestade, com eles contando histórias e lembrando episódios que aconteceram com a Tempestade. E daí de mangá, eu li o volume 14 de Mushoku Tensei, que vai ser assim, vai ter ecos do volume anterior lá, que envolvia a Rin e a Porcena, que agora que o Rude é meio que o mestre delas, elas mandam uma carta dizendo que vão ficar trancadas no quarto porque é uma época ruim para as raças bestiais. Que basicamente é a época de acasalamento, digamos assim, onde eles lutam e quem perder tem que se casar com quem venceu, enfim. É legal porque é um Mushoku Tensei, né? Mas eu achei meio bobo. E eu li o volume 3 de Vagabond. Aqui o Takezo vai finalmente, a partir de agora, ser chamado de como é que é? Miyamoto Musashi, né? Então a partir daqui ele vai ser conhecido como Musashi. Ele perde a boa parte, é um desafio que ele faz numa academia ali, e ele perde esse desafio,
Mas enfim, bacana. Continuemos. E é isso. Isso daqui deve estar gigantesco. Ali embaixo. Ali embaixo tem meu link da Amazon. Compre por ele, que me ajuda pra caramba. O link da minha lista de desejos. O link do blog. O blog da Kelly. O Kawaii, o Scooby e o Instagram.